Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. Graças a Deus, trazendo a mensagem do Senhor. É uma honra para todo aquele que ama a Deus poder levar a palavra de Deus, sabendo que alguém que ouvir em algum lugar vai receber essa palavra, vai acolher essa palavra no coração. E essa palavra vai mudar a vida daquela pessoa, vai mudar a sua história. Então é muito gratificante poder levar a palavra que Deus coloca no nosso coração, não aquilo que nós achamos, escolhemos, queremos, mas a palavra de Deus. Aquele que evangeliza, ele não fala da sua opinião, ele fala daquilo que está na palavra do seu Deus. Eu quero compartilhar com vocês um trecho do que está escrito no livro de Atos, no capítulo 9. Eu vou começar a ler a partir do versículo 32. Então o texto diz assim, Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém. Essa passagem, ela novamente, assim como tantas outras, nos mostra o poder do nome de Jesus. Aqui, obviamente, no livro de Atos, Jesus já não estava mais habitando na terra enquanto homem. Ele já havia ascendido aos céus. Mas ele deixou o seu nome, a autoridade do seu nome. Ele deu aos seus discípulos autoridade para que em nome dele pudessem curar. Então Pedro logo vai dizer, não em nome dele, mas ele diz em nome de Jesus. Ele vai falar para o Enéas, Jesus Cristo te cura, porque toda cura é proveniente do Senhor. Seja uma cura física, seja uma cura mental, seja uma cura emocional, algo que te traumatizou, algo que mudou a sua maneira de ver a vida, a sua personalidade. Talvez você fosse uma pessoa mais alegre, hoje você é mais triste. Independente do que possa ser e da esfera que seja na nossa vida, Jesus Cristo nos cura. O nome de Jesus tem total autoridade. O sangue de Jesus tem total poder de nos curar de qualquer mal, de qualquer coisa, seja na sua carne, seja na sua alma, seja na sua mente, seja uma enfermidade temporária ou aquela que se diga permanente, seja uma enfermidade que te acometeu há um mês ou no caso de Enéas há 8 anos, porque fazia 8 anos que ele jazia numa cama. E aqui está dizendo que ele era paralítico. Ele tinha total dependência das pessoas ao seu redor. Ele tinha limitações que a sua condição lhe impunha. Mas Jesus vai trazer para aquele homem, não apenas como se já não fosse muito maravilhoso, não apenas e apenas entre aspas, a cura física, mas Jesus vai trazer uma nova realidade de vida. Porque aquele que era dependente agora já alcança sua independência. Aquele que antes precisava que lhe trouxessem as coisas, agora ele mesmo já pode buscar aquilo que ele precisa. Aquele que antes se sentia preso e de fato era, agora está livre, agora está solto, agora pode ir, agora pode vencer, pode trabalhar, pode conquistar, agora ele pode guiar e conduzir os seus passos por causa do nome de Jesus. Outro ponto importante aqui desse texto, no final, vai dizer que todos os habitantes de Lida e de Sarona
viram aquilo e se converteram ao Senhor. O testemunho, ele pode salvar vidas. O testemunho sincero, verdadeiro daquilo que Deus faz na vida de cada um de nós é um testemunho que gera vida, gera esperança nas pessoas, fortalece a fé de muitas pessoas. Por isso a importância de nós testemunharmos aquilo que Deus fez e faz na sua vida, aquele milagre que Deus te proporcionou, conte a outras pessoas. Testemunhe para outras pessoas. Aos seus olhos, talvez, você ache que foi uma coisa pequena. Eu precisava de um emprego, Deus me deu um emprego. Mas o que é isso? A Bíblia fala de gente que não andava e andou. A Bíblia fala de gente que morreu e ressuscitou. O meu milagre é um milagre pequeno. Eu vou falar para as pessoas, isso não vai fazer diferença na vida das pessoas. Não pense assim, não existe milagre pequeno para um Deus que é grande. Pois tudo que nós não podemos fazer, Deus faz. Isso consideramos como milagre. Então, como podemos chamar um milagre de grande ou pequeno? É claro que existem na Bíblia sinais e prodígios que Deus fez que realmente foram para fazer o nome dele ser conhecido, famoso e temido. Assim como na época no Egito, o próprio Deus diz que ele queria sim que o nome dele fosse famoso, no sentido de conhecido pelos outros povos, para que eles viessem a saber e conhecer quem é o Deus de Israel e o que ele é capaz de fazer. Então nós vimos fogo descer do céu. Nós vimos água virando sangue. Nós vimos o mar se partindo ao meio. E tantos outros sinais grandiosos, maravilhosos que o Senhor fez. Mas não podemos considerar nada que Deus faça pequeno. Não podemos considerar como coisa de só menos. Tudo que o Senhor faz é grandioso. Porque aquilo que ele faz em condição de milagre é aquilo que o ser humano não consegue fazer. Então, seja o que for na sua vida, mas que você entenda que se Deus não tivesse feito, você não teria conseguido. Testemunhe. Através desse milagre, as pessoas se converteram a Jesus. Pessoas que andavam nos seus próprios caminhos, pessoas que viviam aos seus próprios gostos, pessoas que estavam ali condenadas, agora elas se convertem, elas mudam o curso do seu caminhar, elas mudam ali a sua história de vida, elas aceitam a Jesus Cristo, porque testemunharam aquele milagre. Você pode achar que a sua situação é mais grave do que a do Enéas. E talvez até seja. Talvez você esteja há 12 anos, como aquela mulher do fluxo, sofrendo de um mal. Talvez você esteja há 50 anos. E volto a dizer, não apenas um mal na sua carne, mas talvez na sua mente. Talvez você é atormentado há anos por um pensamento negativo, intrusivo. Talvez você sofra com um mal que esteja na sua alma, mas que já esteja afetando a sua saúde física. Porque nós sabemos que a nossa mente é o que coordena todo o nosso corpo. Mas eu quero te dizer, e eu preciso te dizer, para Deus não existe tempo de doença, não existe profundidade, não existe seriedade da doença e não existe esse laudo de que não tem cura, é permanente, apenas pode tratar. É óbvio que existem situações, existem condições na medicina que a pessoa convive com aquele mal, mas ela tem um tratamento em que dá a ela uma qualidade de vida melhor, em que em alguns casos aliviam das suas dores ou até mesmo controlam totalmente suas dores, mas elas permanecem vivendo com aquela condição. Sim, mas não é porque Deus não consiga mudar essa situação.
Em alguns casos, o Senhor permite. É diferente não conseguir de permitir. Deus permite que a pessoa viva com determinados males pela razão que Ele conhece. E se Ele quiser, em tempo oportuno, revelar o porquê Ele permitiu aquilo, Ele vai revelar, se for a vontade dEle, se for o propósito dEle. Mas ainda que Ele permita que alguém conviva com algum mal, seja no seu corpo, seja na sua mente, o Senhor estará diariamente com aquela pessoa, cuidando, zelando, protegendo e proporcionando uma vida com qualidade, colocando ao redor pessoas que ajudem, pessoas que cuidem, que amem, que zelem também. O Senhor não nos deixará sós. Então é importante ressaltar isso. Existem sim pessoas, situações em que Deus permite que aquela doença, aquele mal continue na vida daquela pessoa. Porque Ele tem razões, motivos para fazer isso. O Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus mistérios. Quando Ele quer, nos revela. Quando Ele não quer, Ele não nos revela. Mas ainda assim, Ele permanecerá ao lado, cuidando e zelando. Agora, em outro momento, em outro módulo, em outro exemplo, existem aqueles em que o Senhor cura por completo o mal. Existem aqueles que o Senhor traz o milagre de cura. Ele trouxe a cura aqui para o Enéas. 8 anos ele jazia em uma cama. E junto com essa paralisia, pelo fato dele estar tanto tempo em cima de uma cama, ele também estava exposto a contrair outros males. Ele poderia ter escaras pelo corpo, feridas, por estar há tanto tempo deitado numa mesma posição. Ele poderia ter ali fraqueza nos seus ossos, atrofias, porque não tinha aquela vida ativa, não exercitava os seus músculos. Ele poderia até mesmo ter depressão, afinal de contas, 8 anos em cima de uma cama. Então aquela paralisia, com certeza, não era o único mal daquele homem. Ele poderia, provavelmente, por estar tanto tempo em cima de uma cama, ter desenvolvido outros males, outras sequelas provenientes desse tempo na cama. Então Jesus ele traz uma vida nova para o Enéas. Ele não apenas vai fazer aquele homem se levantar, ele vai dar a oportunidade daquele homem poder viver uma vida diferente, trabalhar, se exercitar, se socializar, sair, passear, ser independente, cuidar de si, da sua casa, da sua família, dos seus amigos, de outras pessoas que estivessem precisando. Então Jesus ele traz uma renovação de vida. É o que ele quer fazer comigo, é o que ele quer fazer com você, é o que ele faz com todos nós. Ele fez uma renovação na minha vida quando eu permiti que ele entrasse na minha vida. E quando eu digo permitir, tem gente que entende isso da maneira errada. Eu me refiro ao que Jesus vai falar lá em Apocalipse para a igreja de Laodiceia. Estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, entrarei. Então Jesus ele não invade a vida de ninguém. Ele não obriga, Deus não obriga ninguém a se relacionar com ele. É nesse sentido, baseado nessa palavra, que eu digo que eu permiti que Jesus entrasse na minha vida quando eu ouvi a voz dele e abri a porta. Então Jesus ele trouxe uma renovação de vida na minha vida e ele ainda está operando na minha vida. Porque a obra dele continua, ele vai fazendo obra na nossa vida enquanto estivermos aqui. Então a mensagem que esse texto nos traz, as duas mais importantes, é que o nome de Jesus tem poder e autoridade para nos curar de todos os males físicos e mentais. E outro ponto, testemunho que Deus faz na sua vida. Você pode estar fazendo com que outras pessoas se convertam através daquilo que Deus fez na sua vida.
Então, que Deus abençoe você, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar diariamente os nossos assuntos baseados na palavra de Deus e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.